Minhas senhoras, meus senhores, a todos boa tarde. Bem-vindos a este evento de apresentação do livro A Grande Guerra, 1914-1918, o legado de São Pedro do Sul, da autoria do nosso distinto professor e tão estimado amigo, Dr. António Ferreira Gomes. Meus senhores, eu chamo-me Helena Santos e sou bisneta do soldado Joaquim dos Santos, filho como eu de Pindelos Milagres. Um dos 241 combatentes que, no auge da sua juventude, foram levados do nosso Conselho de São Pedro do Sul para integrarem o contingente português na Primeira Guerra Mundial. Hoje aqui sou um dos familiares dos nossos 241 combatentes santolenses que, entre a poeira e os lamaçais das trincheiras, desafiando os limites da condição humana, viveram e testemunharam um dos mais dolorosos e cruciais momentos da história da humanidade. Alguns dos nossos tombaram na batalha. Outros, ainda que feridos no corpo ou na alma, puderam regressar. Uns e outros, suspeitamos nós, que malogradamente viveram e partiram, sem nunca terem ouvido um aplauso. Suspeitamos ainda que estes 100 anos que nos separam dos acontecimentos em causa bastaram para que vários dentre eles se volatilizassem por completo, não restando um só lampejar desses homens na nossa memória individual e ou coletiva. Deste modo, acreditamos que o livro de autoria do Sr. Dr. António Ferreira Gomes, que de seguida será apresentado, constitui um contributo precioso na construção e reconstrução do nosso registro identitário e que, enquanto seres gregários e de afetos, nos pacificará connosco próprios, com as nossas memórias, ou até com a falta delas, com a nossa história e, em última análise, com os nossos combatentes, que não podemos nem devemos esquecer. Assim, chamo para a mesa para que procedam à apresentação do livro o digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, o Sr. Vítor Figueiredo. Chamo ainda o Sr. Dr. Acácio Pinto. Doutor. De seguida, chamo também a Doutora Catarina Malginova. O ilustre autor da obra apresentada, o Sr. Dr. Ferreira Gomes, que é por ele, essencialmente, e pelo livro que hoje publicamos. A escolha do local para a apresentação deste livro não foi em vão. Este auditório faz parte do balneário amadrinhado e frequentado pela Rainha Dona Amélia quando vinha a tratamento termal, como é explicado no interior do livro que agora se apresenta. Do mesmo modo, também a escolha da data não foi casual. Foi há precisamente 99 anos, no dia 10 de setembro de 1917, que o soldado António Laranjeira de Carvalhais foi ferido em combate, tendo vindo a perecer no dia seguinte, a 11 de setembro de 1917. A flor da papoila, que hoje veem que muitos de nós estamos a ostentar, foi a flor símbolo escolhida pelos aliados ocidentais para usar na lapela no Remembrance Day, que se comemora no dia 11 de novembro de cada ano para lembrar o fim da guerra, dia da assinatura do armistício. Para nós, simbolicamente e pela primeira vez, é celebrado hoje, dia da apresentação do livro A Grande Guerra, 1914-1918, o legado de São Pedro do Sul. A flor da papoila está, pois, connosco também. Passamos então à apresentação propriamente dita do livro e por isso a razão damos a palavra em primeiro lugar ao distinto Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, o Sr. Vítor Figueiredo. Então, boa tarde a todos. Hoje, quando vim para aqui, estava na dúvida se havia de fazer um discurso de coração, se havia de ler umas pequenas notas ou se havia de fazer mesmo um discurso a sério. E neste momento ainda não sei bem aquilo que irei fazer. Mas antes de mais, queria agradecer a presença de todos,
nomeadamente do Miguel, que é também o escritor aqui da nossa freguesia de Pinho, que se encontra aqui hoje presente e que também já lançou livros aqui nesta mesma sala, e amigo de longa data também do António Ferreira Gomes. Muito obrigado por estares aqui hoje presentes. Queria também agradecer a presença da Ana Lúcia Loureiro, que é mais uma nossa escritora da freguesia de Figueiredo de Alva, mais concretamente de Fermontelos, embora viva em Castro Daire, mas que também já lançou alguns livros. Os parabéns também por estares aqui hoje presente e espero que continues também na tua grande obra, realmente continuas a escrever, que é uma coisa que fazes muito bem. Queria também agradecer a presença aqui do nosso Dom Carlos. Ele está aqui tão sossegadinho e tão quietinho que muitos, se calhar, nem se aperceberam dele. Temos ali o Dom Carlos ali sentado, que invoca uma determinada época, e espero que também gostem realmente da sua presença aqui hoje dele. Está de parabéns o António Ferreira Gomes, amigo de longa data. Está de parabéns toda a família Ferreira Gomes, e é com muito prazer que os vejo todos aqui hoje. Estão de parabéns os descendentes de muitas das pessoas que realmente são invocadas naquele livro. Estou a ver aqui a Helena, é descendente, tem um bisavô que andou na Grande Guerra. O nosso presidente junto a São Pedro Sul também está aqui presente. O pai também andou nesta Grande Guerra, inclusive aquele equipamento que está em cima da mesa foi o equipamento trazido por ele. Temos aqui também pessoas da Rompecilha, descendentes também de pessoas que combateram nessa Grande Guerra, de forma que muito obrigado realmente também por vocês estarem aqui presentes. Este livro, mais do que um simples romance ou um simples livro de ação, é um livro que realmente foca pessoas da nossa terra. E só por isso é realmente um livro que diz muito e vai dizer muito às pessoas santarenses. É um livro que fala concretamente em nomes e fala concretamente em pessoas de praticamente quase todas as freguesias, à exceção do Candal. Eu já tive a primazia de dar uma primeira vista de olhos ao livro. O livro realmente é muito bom, tem um papel muito bom, e aí deve ter andado aí a mãozinha do irmãozinho, que realmente arranjou um formato e um papel realmente muito bom, porque realmente eu pensava levar o livro para a praia, mas o livro é de tão boa qualidade que eu desisti da ideia de levar para a praia. Não posso levar mesmo para a praia, que este tem que ser mesmo de coleção. De forma que iria então dizer umas breves palavras no meu discurso. É uma grande satisfação que, a nível local, através do livro hoje lançado, se comemora um acontecimento global, o centenário da Primeira Guerra Mundial. Não queria que se comemorasse o início da guerra, mas sim o fim, porque considero que é mais importante celebrar o armistício do que o conflito armado. Mas enfim, porque as guerras são feitas pelos homens e, de acordo com os seus interesses, Portugal também se viu envolvido nesse conflito, sendo que São Pedro do Sul acabou por igualmente sofrer as agruras do recrutamento dos seus jovens, que foram destacados quer para os infernos africanos, quer para as trincheiras europeias. Muitos regressaram ilesos, outros vieram expropriados e alguns pereceram. É a todos eles e às memórias que nos deixaram que manifestamos a nossa homenagem, patenteada no apoio que damos a esta iniciativa. São Pedro do Sul congratula-se com esta iniciativa, que é uma das mais-valias para a história do Concelho e que presta justiça aos ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial. Assim, e para não me alongar mais, quero apenas expressar algumas considerações ao autor desta obra. Primeiro, felicito o autor desta obra, Sr. Dr. António Ferreira Gomes, que de forma tão abnegada e conscienciosa levou a cabo este trabalho, importante não somente para a comunidade santarense, mas igualmente relevante para as comunidades académicas e para todos quantos querem saber um pouco mais sobre o lugar de São Pedro do Sul durante a Primeira Guerra Mundial. Segundo, agradeço ao Dr. Ferreira Gomes, porque esta sua investigação e divulgação de memórias vai ao encontro das políticas culturais que o atual Executivo Camarário apoia e incentiva. Terceiro, e finalmente, deixo uma palavra de incentivo ao autor desta obra. Continua, não fiques por aqui nas tuas investigações históricas, porque, como se costuma dizer, é conhecendo o nosso passado que melhor podemos perceber o presente para assim construir o futuro. Continua, que nós apoiamos todas as obras relevantes para a história do nosso concelho, que se estão e se vierem a fazer. Mas eu, quando digo continua, quero que faças agora um intervalozinho, porque entretanto a Rita vai dar um netinho e o António vai ter que agora ajudar a Ritinha a tomar conta do netinho.
forma que os próximos meses será para gozar o netinho, depois vou precisar do António para outras leads e só daqui a um ano é que o António poderá estar disponível para fazer outro livro. De forma que, muito obrigado a todos pela vossa presença e muito obrigado realmente pela vossa atenção. E depois, então, das palavras bonitas do Sr. Presidente, damos a palavra ao Sr. Dr. Acácio Pinto, que assim vai apresentar a obra. Ora, o Sr. Dr. Acácio Pinto, ele já é conhecido subejamente, seguramente, de todos nós. No entanto, convém lembrar que o Sr. Dr. é natural e residente no Concelho do Sátão, terra de gente boa, Sr. Dr. Tem 57 anos, é professor do ensino secundário. É licenciado em Direito e em Geografia, mestre em Ordenamento do Território e Desenvolvimento. Desempenhou diversas funções políticas, de que se destacam deputado entre 2009 e 2015 e governador civil do Distrito de Viseu entre 2005 e 2009. É autor e coautor de várias obras, umas de cariz técnico, outras de cariz literário, nomeadamente de poesia e de ficção. É ainda diretor do jornal digital Dão e Demo. Doutor. Ora, muito boa tarde a todas e a todos quantos hoje quiseram estar aqui neste auditório para uma importante iniciativa em São Pedro do Sul, nas termas de São Pedro do Sul. Mas antes disso, eu iria fazer aquilo que são os cumprimentos formais e compreenderá a Sua Alteza Real Dom Carlos que eu, 106 anos depois da República, começo por saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, Vítor Figueiredo, e nele todos os autarcas aqui presentes, as autarcas aqui presentes, sejam da Câmara, sejam da Assembleia Municipal, sejam das freguesias, também já vi aqui várias pessoas ligadas às juntas de freguesia. Para além disso, tenho que, obviamente, cumprimentar de uma forma muito especial a Catarina, que também é um elemento importante neste livro, e, obviamente, deixo para o fim o ilustre autor desta obra, o António Ferreira Gomes, a quem agradeço de uma forma muito sincera o convite que ele me fez para aqui estar convosco hoje, a dizer algumas palavras sobre esta obra que ele nos dá à estampa através da editora Exclamação. E, portanto, António Ferreira Gomes, é para ti o meu cumprimento especial, obviamente, porque tu, ao convidares-me, também tiveste confiança em que eu pudesse dizer algumas palavras, com certeza relativamente a ti, sabes que terão que ser boas palavras, porque conheço-te há muitos e muitos anos, desde a década de 80, se não me falha a memória, e portanto já lá vão muitos anos, como veem, quer ele, quer eu, já estamos também avançados na idade. Não tanta que nos tenha permitido estar na Primeira Guerra Mundial, mas também já temos uns aninhos e já que andamos há muito tempo nos contextos, com certeza, políticos, sociais e também nos contextos de educação, uma vez que somos os dois professores de Geografia e, portanto, também isso também me apraz registar este aspecto. Sobre o livro, eu, obviamente, vos vou, falar, dizer algumas palavras, e iria começar pelo seguinte: eu não tenho nenhum texto escrito, vou-vos falar ao correr do pensamento e vou-vos falar, em primeiro lugar, sobre aquilo que nos motiva quando nós queremos comprar um livro. E podem ser, à partida, duas coisas muito concretas, que é o autor pode nos levar a adquirir um livro, ou pode ser também o assunto, o conteúdo, o tema. Mas eu hoje, e só agora que tomei contacto com o livro que me estava ali distrito em cima da mesa, eu quero-vos também dizer que acrescento um outro tema a este, um outro motivo que nos pode levar também a adquirir um livro, que é de facto a capa, o grafismo, a própria apresentação do livro. Não há nenhuma dúvida que esta obra é uma belíssima obra e com certeza que as editoras não vivem sem os autores, mas o autor também pode estar muito reconhecido à editora
pela obra que a editora aqui traz, aqui apresenta e aqui apresenta aos sampedrenses. E falando um pouco, então, sobre estes temas que acabam por ser os temas centrais quando nós nos predispomos a adquirir um livro e a ler um livro, obviamente que sobre a obra em si, sobre o aspecto físico da obra, nada mais há a dizer. Cada um de vós que irá contactar com ele percebe que tem um excelente grafismo, vi agora também, folhei rapidamente, e que tem uma excelente capa, uma excelente estrutura. Mas essa não é a questão central, com certeza. A questão central que eu queria também aqui partilhar convosco é a questão do autor. O autor, o António Ferreira Gomes, o Sr. Presidente da Câmara, o Vítor Figueiredo, já teceu aqui alguns comentários e já disse algumas das virtudes e das virtualidades do Ferreira Gomes. O Ferreira Gomes é um homem da geografia, como eu vos disse. E como homem da geografia que é, com certeza que é um homem que gosta e se dedica às questões espaciais, às questões do território. E, portanto, dedicando-se às questões do território, eu creio que também não foi imune este conhecimento que ele tem e esta causa que ele abraçou desde sempre, o facto de também querer, no seu território, ir perceber aquilo que lhe subjaz, aquilo que, durante muitos anos, permitiu que o território seja aquilo que é. Não há nenhuma dúvida que um território seria, com certeza, diferente se as pessoas que o habitam fossem também diferentes. E, portanto, em São Pedro do Sul, as pessoas que aqui trazes ao livro e que aqui trazes à ribalta foram pessoas que deram um contributo forte também para a história de São Pedro do Sul e também para o nome de Portugal ao combaterem na Flandres e ao combaterem na Europa e também na África por uma causa, que é a causa que os militares, que está aqui também o Sr. Major, sabe, todos sabemos, as causas dos militares são as causas que os políticos acabam, e a política e o Estado acaba por lhes ditar. E neste caso aqui, os sampedrenses que integraram o corpo expedicionário português foram também integrar uma missão que lhes foi ditada por um poder político à época, um poder político que tinha todas as fragilidades que bem sabemos, tinha havido, portanto, uma mudança de regime, tínhamos o regime monárquico e passámos ao regime republicano, e isso fez toda a diferença, estávamos ainda numa fase inicial, e isso fez toda a diferença. Portanto, Ferreira Gomes, foi importante este teu contributo, é importante este teu contributo, e sobre ti, aquilo que posso dizer é que, de facto, cumpriste também uma das tarefas que é importante que um cidadão cumpra quando se sente habilitado para tal, e tu não há dúvida nenhuma que, se não te sentiste habilitado no início, está provado que estavas muito habilitado para aquilo que fizeste, porque a obra, de facto, que eu li em impressão que fiz, é uma obra, de facto, fantástica e que nos remete para muitos aspectos dessa Primeira Guerra Mundial, difícil, pela qual passaram os nossos soldados portugueses e todos os demais, que fizeram parte, quer de uma aliança, quer da outra. Porque numa guerra há sempre os dois lados, como se sabe, e cada uma das partes tem, com certeza, os seus objetivos e os seus motivos. E também não há dúvida de uma coisa, porque esta obra tem 200 e tal páginas, 250 e tal, eu fiquei com esta ideia, e isto revela que é uma obra de grande fulgor e que lhe retirou, tenho a certeza absoluta, muitas horas de lazer, muitas horas em que ele poderia, com certeza, ter ocupado com outras tarefas, com certeza até no apoio à família, que deve ter também retirado, mas quando as coisas são feitas com paixão, elas de facto resultam aqui bem. Aliás, trago-vos aqui uma ligeira história, que era um autor russo do final do século XIX, que era o Chekhov. Ele era médico e foi um grande escritor, um homem das letras, da literatura russa. Ele dizia que estava casado legitimamente com a medicina, mas tinha uma amante com quem muitas vezes estava, que era a literatura. Eu creio que o Ferreira Gomes, também estando casado, como se sabe, com a geografia, obviamente, estamos a falar metaforicamente, também teve aqui durante muitos meses, tenho a certeza disso, porque o Ferreira Gomes já falou desta obra há bastante tempo, esteve também com esta amante, que
foi a sua grande paixão que ele teve por este livro. Portanto, faço aqui este paralelismo, só também para dar aqui uma nota de algum humor e com certeza que a esposa que está aqui sabe também muito bem as horas que ele dedicou a esta investigação e que foram de certeza muitas. Mas, concretamente, já vos dei umas notas sobre o grafismo e sobre a capa e sobre o autor, quero-vos dar agora algumas notas sobre o conteúdo, que é verdadeiramente aquilo que, porventura, nos pode aqui estar a juntar mais neste auditório e que pode levar muito mais gente a vir a comprar este livro. E o conteúdo, o Presidente da Câmara já o disse, ele é fundamental para o Conselho de São Pedro do Sul. Isto é um verdadeiro documento que tem que fazer parte, e vai passar a fazer parte, com certeza, das bibliotecas municipal, evidente, das escolas e de muitos daqueles que queiram conhecer esta época, que foi uma época difícil, da nossa história coletiva. E, portanto, nesse aspecto não há nenhuma dúvida que é um documento relevante. Se o livro nos começa por fazer o enquadramento geral da guerra, da Primeira Grande Guerra, o enquadramento geral, sob o ponto de vista de estratégias, sob o ponto de vista das condições de guerra em si, se começa também por nos falar quais eram as alianças que existiam, se começa por nos também falar do porquê de Portugal ter aderido a esta guerra, e quer ontem como hoje as coisas não são muito diferentes, são as alianças também a funcionarem, e portanto Portugal também aderiu nessa altura por uma grande pressão, digamos assim, que a própria Inglaterra fez para vir a integrar também a aliança, a Entente, e portanto isso aí também tem o seu relevo. É evidente que é em contrapartida, e o livro também fala nisso, houve um empréstimo de Portugal à Inglaterra de 2 milhões de libras. Vá-se lá perceber também como é que as coisas, afinal, há 100 anos atrás, não eram muito diferentes do século XXI. E, portanto, esta questão do livro, da parte inicial, é, como perceberão, e bem, um enquadramento geral daquela que foi a Primeira Guerra Mundial, daquela guerra que, não é por acaso, foi chamada a primeira por ter envolvido todo o mundo neste conflito. Quer na Europa, quer em todo o mundo, nos vários continentes, onde eles também tinham ramificações, porque esta guerra, como todas as guerras, são guerras basicamente pelo poder, pelo controle do espaço, pelas matérias-primas, enfim, por questões, também há, obviamente, guerras ideológicas e outro tipo de guerras, mas esta aqui, basicamente, foi uma guerra, sobretudo, sustentada nas questões das matérias-primas e do controle também dos territórios e do espaço. Mas, para além disso, depois, e na minha perspectiva, a parte mais relevante, que ocupa cerca de 100 páginas neste livro, ou talvez mais de 100 páginas, portanto, metade do livro, e bem, tem a ver com o Conselho de São Pedro do Sul, onde o António Ferreira Gomes teve um trabalho exaustivo, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, porque ele vai ter aqui testemunhos neste livro sobre os combatentes de São Pedro do Sul na Grande Guerra, de 14 a 18. E eu li e trago, obviamente não vos vou ler as dezenas e dezenas de referências que há aqui, ou até para não dizer centenas, que não os contei, a vários combatentes de São Pedro do Sul, que com certeza lhe deu um enorme trabalho de investigação, quer por aqui, em documentos, porventura em Viseu, no Regimento de Infantaria 14, e em Lisboa também, sobretudo porque percebi no Museu Militar e em alguns arquivos militares. Isto deu-lhe um trabalho muito vasto e muito profundo, e sobre isso não tenho nenhuma dúvida. Mas ele tem aqui, de facto, elementos interessantes que, com certeza, quem adquirir o livro vai perceber também do seu interesse. Eu vou aqui só ler-vos aqui dois ou três elementos mais pitorescos também dos detalhes que ele aqui tem relativos a soldados de São Pedro do Sul, militares, portanto, que combateram nesse corpo expedicionário. Por exemplo, vou ler aqui um de Baiões, que era o Joaquim Correia de Sousa, soldado condutor de artilharia, terá sido um bom malandro, para quem as regras militares terão sido demasiado exigentes, não resistindo a uma qualquer escapadela, literalmente, como vão perceber a seguir. No dia 17 de julho de 1918, baixou ao Hospital de Base 2,
em Ambleteuse por doença venérea, de onde teve alta apenas a 4 de setembro. Portanto, estes aspectos, parecendo que são pitorescos e que são menores, não são. Estas questões são questões da condição humana, quer masculina, quer feminina. Portanto, temos que lidar com elas. E, portanto, o livro também lida com elas e bem neste livro que vamos aqui nos traz. Mas leia-vos aqui um outro que também é aqui referenciado, este, por motivos óbvios também, vão perceber porquê. José Ferreira Cardão, Figueira de Alva, foi apenas mais um jovem e analfabeto agricultor. Também não era difícil. Sabem que um dos motivos, um dos pilares que levou também, contribuiu para que houvesse um lastro forte para que o regime monárquico, a monarquia, progredisse, foi também a questão da educação. Havia 75% de analfabetos à época em Portugal, ou seja, pessoas que literalmente nem sabiam ler, nem sabiam escrever. E, portanto, não é nada despiciente estar aqui era analfabeto. Agricultor, com a generalidade dos seus contemporâneos deste Portugal profundo, rural e atrasado. Casando com Maria Cândida depois da guerra. E diz, dessa relação nasceu a minha mãe, diz o autor. Portanto, há também aqui um conjunto de aspectos que, obviamente, o autor nos traz. Eu não vos vou estar a ler, obviamente, todos os depoimentos. Eles são, eu vos digo, são 100 páginas cerca de 100 páginas de depoimentos, mas irão, com certeza, ler com muito prazer aqueles que vierem a comprar esta obra. E, finalmente, leio só mais uma, que é de José Francisco Páscoa, salvo erro, de Covas do Rio, se não falha, da freguesia de Covas do Rio, quero dizer. Bom, mas diz o seguinte: também participou nas lutas de 9 de Abril de 1918. 9 de Abril de 1918 foi a Batalha de Lalis, aquela célebre batalha onde o exército português teve grandes problemas, muitas baixas, não tanto os são-pedrenses, que estavam numa outra posição, mas o exército português teve muitas baixas. Também participou nas lutas de 9 de Abril, fazendo parte do batalhão L2, safando-se ileso. Não escapou, porém, e é aqui também um pitoresco, no dia 21 de agosto, a 10 dias de prisão disciplinar. Portanto, tudo isto implicou que ele tivesse que ir lá aos arquivos pesquisar tudo isto. 10 dias de prisão disciplinar, porque tendo conhecimento que um seu camarada se tinha apoderado ilegitimamente de uma bicicleta que se achava encostada à parede de uma casa, isto está entre aspas, portanto, está nos registros, em Lillet, não comunicou este facto aos seus superiores. Portanto, o que revelou que ele, de facto, colocou a amizade e a solidariedade com o seu camarada, obviamente, desrespeitando a hierarquia militar e, portanto, daí os 10 dias de prisão. Portanto, este livro, como veem, é um livro que fala de pessoas que viveram onde vivem as pessoas que aqui estão hoje, que foram antepassados, que pisaram a mesma terra, que cultivaram a mesma terra que hoje os são-pedrenses cultivam e onde habitam. E daí o relevo, porque tenho a certeza que muitos, porventura, daqueles da nossa idade e com mais idade do que nós, vão rever-se aqui em alguns nomes e vão rever-se aqui em algumas situações que aqui estão narradas pelo Ferreira Gomes. Portanto, e depois no final, o Ferreira Gomes faz aqui uma coisa que é uma coisa relevante, que é a listagem de todos os mobilizados e regressados vivos, portanto, desta guerra. Ou seja, não querendo passarmos muito mais, ou seja, esta é uma daquelas obras que é importante que os são-pedrenses conheçam, que os são-pedrenses tenham na sua posse e com certeza que a Câmara Municipal, como bem aqui disse o Presidente, acarinha e bem estas investigações. Isto basicamente é uma investigação, eu vou dizer, uma investigação científica que o Ferreira Gomes aqui fez, porque reputo-a de científica, porque as fontes estão cá todas, ele tem aqui todos os locais onde ele foi recolher a informação, estão todas as siglas que ele utiliza aqui, estão todas referenciadas, se é Museu Militar, se é o Arquivo Geral
do Exército, seja lá aquilo que for, está tudo aqui referenciado, e daí é um livro que vale a pena ser adquirido e ser lido. Finalmente, dar-vos aqui uma nota pessoal também. Eu, quando li este livro do Freire Gomes, que fez chegar há 15 dias, por formato digital, quando li o livro, e lá está também, nós hoje ele manda-me levar formato digital, e também estão a perceber que no tempo do digital, do e-book, etc., nós ainda imprimimos, porque, não sei porquê, talvez pela minha idade, gostamos de folhear, gostamos de perceber no papel aquilo que acontece. E isto, não sei se é só comigo, mas com certeza que acontecerá também com outras pessoas. Mas eu contava a ler este livro, quero também aqui partilhar convosco isso. Não há nenhuma dúvida de que me assaltou a seguinte questão, que é esta que partilho convosco. Morreram nesta grande guerra, nesta guerra mundial, morreram 9 milhões de soldados, 9 milhões de soldados globalmente, e 6 milhões de civis. E 6 milhões de civis, dos quais 7 mil, cerca de 8 mil, não há, portanto, na literatura um número exato para o número de portugueses que morreram, até porque não é por acaso que há o célebre monumento aos soldados conhecido, que tem a ver com tantos que naquelas condições inumanas que nós aqui vimos, eles tiveram que combater, com todas as pragas e com tudo aquilo que eles estavam sujeitos, com climas, temperaturas baixíssimas, negativas, com expostos a doenças. Aliás, um dos comandantes morreu até com uma pneumonia, portanto, não eram só os militares com menor patente, mas também muitos dos com maior patente morriam com doenças, porque eram sujeitos, de facto, a condições sobre-humanas. Mas queria eu dizer-vos como é que, de facto, com 15 milhões de pessoas que morreram, e porventura estes são números redondos, que são os números que existem, 9 e 6 milhões, de facto, como é que se faz aquela guerra e depois a seguir se avança para outra guerra, da Segunda Guerra Mundial, se esta era das trincheiras, a próxima é a guerra aérea, basicamente, que foi ela que mandou. Quando nós hoje, e bem, quando morre um soldado, ou quando morre uma pessoa, e bem, temos de facto esta grande missão de tentar perceber e impedir que outras aconteçam. Isso não há nenhuma dúvida que também naquele tempo não estávamos sujeitos e mal neste aspecto pelas mortes que aconteciam, a toda esta análise, a toda esta comunicação social e comunicação global que hoje temos. E, portanto, qualquer morte que aconteça hoje, seja onde for, sabe-se just in time em qualquer parte do mundo. Naquele tempo, muitas das mortes sabia-se na própria aldeia ou no próprio local onde ela acontecia. E, portanto, não dava um efeito dominó para que as pessoas, muitas vezes, se sublevassem, digamos assim, em termos populares, contra essas guerras. E este é também o elemento que nos deve fazer refletir. Estamos num tempo civilizacional muito diferente daquele que vivemos, outrora que vivemos no passado. Não quero com isto dizer que hoje não morra muita gente em muitos conflitos de guerra, sobretudo naqueles conflitos, enfim, que têm sido os mais habituais das últimas décadas, sobretudo os do Médio Oriente e todas estas questões que agora abalam a Síria e tudo isso, que acabamos também por sofrer com elas a nível dos refugiados, mas, portanto, é para percebermos que eram tempos muito diferentes relativamente aos dois. Termino, mais uma vez, agradecendo ao António Freire Gomes esta obra, porque ela é um marco, vai ser um marco, com certeza, não só para o São Pedrense, em primeiro lugar, mas não só. Quem quiser, obviamente, fazer um estudo regional ou nacional sobre a Primeira Guerra, vai ter também aqui, neste livro, elementos de consulta, elementos que é bom que os conheça para poder, portanto, escrever melhor sobre aquele tempo e, sobretudo, escrever com mais rigor sobre uma época marcante, neste caso pela negativa, mas marcante, da história da humanidade. Muito obrigado, Freire Gomes. Uma saudação novamente ao Vítor e aos autarcas aqui presentes, quer da Câmara, quer da Assembleia da Junta de Freguesia, a Catarina, que também
tem aqui palavras importantes neste livro a nível do prefácio, e à esposa do Freire Gomes e aos filhos e aos familiares, está de parabéns ele, está de parabéns familiares, está de parabéns São Pedro do Sul. Muito obrigado. A Ana vai-me só permitir aqui uma pequena retificação, é que há bocadinho falei em 2 escritores, o António Ferreira Gomes seria o terceiro, mas nós temos pelo menos mais 2 pessoas aqui nesta sala que também escreveram livros. Uma é a doutora Isabel Pratos, que está ali ao fundo, e uma pessoa só se apercebe depois de estar aqui. Muito obrigado também pela tua presença, e também aqui a doutora Catarina, que realmente também já escreveu um livro de poesia. E desculpa as dúvidas. E então, de seguida, dávamos a palavra à doutora Catarina Malginova, autora, como já foi dito, autora do prefácio desta obra. A doutora Catarina, certamente que muitos já conhecerão, até porque o Sr. Presidente já falou dos livros que a jovem doutora editou, mas convém-nos dizer e lembrar que a doutora nasceu em Tiumen, na Rússia, em 1991. Em 2001 veio para Portugal, é nossa também. Reside em Serrazes, São Pedro do Sul. É licenciada e mestre em Estudos Europeus pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Publicou 2 livros de poesia. Em 2010, um intitulado Espelhos da Alma. O segundo, em 2015, intitulado Pé de Meia Memória. Então, muito boa tarde a todos. A minha intervenção vai ser breve, mas é bastante sentida. A importância da existência de um livro como este para o nosso Conselho, do ponto de vista da herança cultural e social, foi destacado pelo Sr. Presidente. O conteúdo do livro foi apresentado e o autor da obra vai nos guiar junto da sua coragem e motivação para escrevê-lo. Da minha parte, quero felicitar a coragem do autor, meu ex-professor e agora amigo, e a forma como tratou o tema mundialmente pessoal. Agradecer o desafio que me lançou e, sobretudo, a confiança que depositou em mim. Muito obrigada. Aos que contribuíram para que este livro pudesse tomar a sua forma física, obrigada também. Escrever o prefácio deste livro foi desafiante. Recordei as lições da escola, da faculdade, de histórias familiares. Não podia alongar, o meu dever era deixar apenas a porta entreaberta. O mais delicado foi tentar imaginar que entre tantas mulheres, uma poderia ter sido eu. E teria ter sido forte. Entre tantos jovens que perderam amigos e familiares, podíamos ter sido nós. E teríamos de ser fortes também. Hoje vivemos numa Europa diferente, sem impérios, numa agregação de 28 nações dominada União Europeia, mas uniforme. Sabemos que as crises são cíclicas e que o povo vai aguentando, mas mais cedo ou mais tarde não aguentará. Paremos, pois, de olhar para os extremos como se eles não existissem. Somos a geração que vive sob o lema de Carpe Diem, mas é tão importante que a memória histórica viva. Cultivemos a tolerância mais hoje do que nunca. A história do século XX também é a nossa história. Convido todos a lerem e a refletirem. Muito obrigada. Ora, e então, neste momento, é o momento de dar a palavra ao autor, que dispensa toda e qualquer apresentação. Sr. Autor, é para nós um grato orgulho e uma alegria ouvir. Será? Para quem ainda não tive a oportunidade de experimentar, boa tarde. Eu trago aqui umas folhas, não sei se são muitas, são poucas, mas eu descanso-vos porque não vai ser discurso nenhum a Fidel Castro. Se não por aí os 30, tirando o IVA maior, e como diria o ex-primeiro-ministro candidato a secretário-geral das Nações Unidas, é só fazer as contas. 30 menos 20 e qualquer coisa. Portanto, ora bom. E vou ler por uma razão muito simples, porque se eu fosse fazer aquilo que o doutor da Cássio fez, eu se calhar iria perder-me, iria dispersar, e assim é mais seguro e as ideias estão mais alinhadinhas e vocês se verão melhor, a lógica da coisa. Se no meu lugar estivesse Chico Buarque,
ele diria cantando: e está bonita a festa, pá, fico contente. Mas eu sou português, direi que a festa está mesmo bonita, com tanta e tão ilustre plateia. Sinceramente, acreditem que eu estou muito sensibilizado. E porquê? Porque alguns de vós vieram de muito longe. E nunca pensei ser merecedor de tamanho reconhecimento, confesso. Vejam que até a Sua Alteza Real Dom Carlos nos surpreendeu com esta revisitação. E agora vou falar para ele. Muito nos honra, Excelência, tão ilustre presença. Pena é que Sua Excelsa Esposa, Dona Amélia, e os digníssimos meninos infantes Luís Filipe e Manuel Maria não tenham podido vir. Relembramos, a Vossa Excelência, que São Pedro do Sul vos está infinitamente grato pelos bons serviços prestados à nossa terra, por, variadas vezes, a ter-se convertido em capital do reino e daqui. Por variadas vezes a ter-se convertido em capital do reino e daqui ter-lhes emanado ordens régias. E por Sua Excelsa Senhora ter amadrinhado este magnífico balneário termal, que ainda hoje ostenta o seu nome e cujas águas tão bem fazem a tanta pousa. Dizei-lhe que agora também temos uns produtos de untadura, chamam-nos dermocosméticos, e que fazem muito bem à pele das damas. Muito obrigado, Alteza, muito obrigado. E continuo aparecendo. José Mário, um artista santarense. Agora num tom mais sério. Já perdi a conta às árvores que plantei. A elas acrescentei 2 filhas extraordinárias. Para concluir a trilogia, faltava-me um livro. Mas este livro é também uma espécie de filho. Depois falaram para aí no neto, para a caminho. É uma espécie de filho. Não o filho rapaz, mas o filho escrito. Tinha de o conceber. Problemas técnicos. Então falei, vou repetir. Mas este livro é também uma espécie de filho. Não o filho rapaz, mas o filho escrito. Tinha de conceber. E creio, foi com muito, muito prazer que aconteceu. E o meu ADN está cá, claramente. Há quem diga que os livros são objetos transcendentes. Neste, o que visei foi apenas e só contextualizar e honrar as memórias individuais e coletivas dos nossos combatentes, resgatando-as dos arquivos e interligando histórias, sem buscar rasgos literários ou erudição. Por isso, não penso que seja algo transcendente. Permitam que fale um pouco de mim para se perceber o livro. Como sabem os que me conhecem, sou um cidadão comum de formação humanista. A doutora Cássio hoje falou aqui da minha formação académica e é um pouco isso. Que, como os nossos soldados, começou na pobreza da aldeia onde nasci. Perante essa circunstância infantil, ainda que feliz, mal surgiu a oportunidade de prosseguir estudos, lá fui eu. Algo hesitante no início, perante as dúvidas que sempre assolam a adolescência. Mas eu tinha saído daquela dura, ingrata e inviável vida aldeante. Os pais quiseram e ajudaram, e a eles estou infinita e eternamente grato. Deixei a asa da mãe com 10 anos
quando rumei ao distante Liceu de Viseu. Depois, cursei Geografia no Porto, curso que me abriu horizontes para o mundo da natureza e do ser humano. Seguiu-se o ensino durante mais de 34 anos. E com ele fui conhecendo muitas pessoas letradas superiores. E jovens, muito jovens, trabalhando com milhares deles. Todos extraordinários. Tive muito prazer em dar-lhes a mão, em transmitir-lhes conhecimento, mesmo aos mais pecos de vontade. E de aprender e manter-me atualizado com eles também. Pisei chãos escolares nas grandes urbes do Porto e de Lisboa, mas sobretudo na região de Lafões. E se naqueles ganhei asas, nestes consolidei raízes. Tanto no Porto como em Lisboa, alternativas profissionais assediaram-me para ficar. Preferi o terrão natal São Pedro Sul. Aqui, ao carril da profissão, juntei o carril da política autárquica. Um pé num, outro pé noutro. Nunca os cruzando, nunca os confundindo, nunca atropelando um com o outro. Sempre gostei de águas separadas e límpidas. Só que a participação política autárquica não executiva apenas não me preenchia. Tinha de fazer algo mais no domínio da intervenção cívica e pública. Como diria o outro, resignação é coisa que não me assiste. E no verão de 2014, e foi no verão de 2014 que surgiu a ideia de agarrar o tema que nos trago. O Jornal Público publicava suplementos interessantes sobre o assunto. E o meu amigo Alexandre Osório, ele está a luz por aí, não sei onde. Saravá, Alex. E o meu amigo Alexandre Osório investigava coisas a propósito em Lisboa. Afinal, passavam 100 anos sobre a Guerra de 1418. Afinal, o meu avô José estivera no centro do furacão. E afinal, outros santodenses também haviam estado. Isto é, o leitmotiv estava encontrado. E foi assim. O Alex deu o tiro de partida e aí fui eu. Para os arquivos militares de Lisboa, N vezes, dias e dias, para folhear, pesquisar, anotar, documentos e mais documentos, velhinhos, frágeis, de 100 anos. E para Viseu, folhear, fotografar, digitalizar. E para a net, clicar. Falei com A, falei com B, falei com C, ouvi muitas histórias e pormenores. Recolhi montes de informação. Conheci muita gente, dos meios militares e civis. E creio, sempre bem recebido. E assim fui jogando aos caracteres e às palavras, e construindo frases, consertando ideias. Como no jogo, pus, rabei, tirei, deixei. Quem escreve sabe o que estou a falar. Não pinhões, mas palavras. Sei lá quantas vezes. E se as páginas se foram acumulando, os nomes de soldados também. 241 ao todo, já foi aqui referido. Bem como as suas histórias individuais. E o texto foi crescendo. Mas havia que fazer enquadramentos, contextualizações. Tinha de ler muito. Cruzar informação e filtrar a que era desencontrada, por vezes contraditória. E tanto a que era contraditória. E os números às vezes tão disparatados. Havia que separar o trigo do joio. E ir pelo caminho mais lógico e acertado. Tratando-se de factos históricos, não poderia haver lugar ao erro. Daí voltar ao estudo intensivo sobre a época que enquadrou a guerra. Isto é, os fatores causantes, o desenrolar, o fim, os efeitos. Isto é, para urdir esta peça completa, tive de cozer múltiplos pedaços. Pedaços da história mundial com outros de dimensão continental. Outros ainda de tamanho nacional. Regional. Distrital. Concelhio. De freguesia e individual.